A vaga de técnico do Flamengo permanece aberta e, como tudo no Flamengo, é tudo vazado, notório, público, e sabe-se que os dois Jorges disputam essa vaga. Jorge Jesus, que está tentando, o Flamengo teoricamente está tentando convencê-lo a assumir o rubro-negro carioca, enquanto o Jorge Sampaoli estaria disposto a largar absolutamente tudo e sair correndo para dar treino no Ninho do Urubu. Bom, vamos analisar o que cada técnico fez de 2019 para cá, nos trabalhos completos? Lembrando que os dois, de alguma maneira, fizeram história no ano de 2019. Seja Jorge Jesus, com o maior trabalho entre todos os trabalhos de treinadores estrangeiros no Brasil, um dos maiores trabalhos da história do futebol brasileiro, num curto período de tempo, seja o Jorge Sampaoli com a melhor campanha da história de um vice-campeão brasileiro, né? Pelo Santos, que de lá para cá a gente viu o que aconteceu, então só demonstra o quanto esse trabalho foi brilhante. Vamos falar o que rolou de lá para cá para você formar a sua opinião e depois nós vamos opinar também sobre esperar, não deve esperar, que deve ser a conduta do Flamengo nesse tema, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa o teu like e vamos falar um pouco sobre tática sem tatiquez. Convido você para fazer um depósito na 1xBet. Eu te dobro o teu bônus, ou seja, se você depositar R$100, colocar o cupom 1x9, que está aqui, né? Você vai ter o seu valor dobrado. Se você colocar R$200, ganha 200 de bônus. Até R$1.200 você ganha 1.200 de bônus. Aproveita para apostar aí em Flamengo contra Maringá, que deve ser uns 14-0 esse jogo depois de... enfim, depois de tudo que aconteceu, esse jogo seguinte costuma ser um massacre. Bom, vamos lá falar sobre esses dois grandes treinadores aí que postulam ser o técnico do Flamengo. Bom, o Jorge Jesus no Benfica usou majoritariamente, o sistema que ele mais utilizou foi o 4-4-2, que é muito do que ele utilizou no Flamengo ao longo do tempo. O segundo principal sistema que ele utilizou foi o 3-4-3, jogando com 3 zagueiros. E 3 zagueiros de origem, tá? Ele utilizou bastante isso no Benfica. Depois veio o 4-1-3-2 e suas variações, tá? No Fenerbahçe, mais recentemente, clube atual do Jorge Jesus, ele tem alternado entre o 4-4-2 e o 4-1-3-2, que dependendo da leitura, são basicamente a mesma formação, tá? Mas tem feito também bastante sistema de 3 zagueiros. Vocês veem que entre sistemas de 3 zagueiros, ele usa 26% das vezes. Tá? Então, o sistema de 3 zagueiros, eventualmente, tem uma ocorrência maior do que um sistema ou outro com 4. Então, o Jorge Jesus também utiliza 3 zagueiros, e aí, assim, 3 zagueiros é um sistema que pode ser muito ofensivo. O Sampaoli também utiliza 3 zagueiros e pode ser um sistema muito ofensivo. É importante falar isso porque estigmatiza-se muito as coisas aí na ânsia de estar certo e de depreciar a todo custo qualquer coisa que se faça. Deixou teu like aí já? Deixa o like aí, viu? Para a gente aumentar o alcance desse vídeo. Vamos falar do Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli utilizou aí ao longo do trabalho dele no Olympique de Marseille, majoritariamente o 4-1-4-1, o 4-2-3-1, o 4-3-3. Fez linha de 5 também, né? E cerca de 17, 20 e poucos por cento das vezes, quando variou entre o 5-4-1, o 3-4-2-1 e o 3-4-3. O sistema de 3 zagueiros está presente nos dois treinadores, como eu disse, mas majoritariamente eles podem utilizar outros sistemas, né? E o Sampaoli ficou alternando entre 4-1-4-1, 4-3-3 e 4-2-3-1, que são basicamente o mesmo sistema, tá? A depender da leitura. No Atlético, ele também ficou variando majoritariamente entre esses sistemas: 4-1-4-1, 4-3-3,
4-2-3-1, né? 24% das vezes o 4-1-4-1, 23% das vezes o 4-3-3, 15% das vezes o 4-2-3-1. Também utilizou 3 zagueiros em várias oportunidades, o que é importante sempre ressaltar. Os 2 treinadores são treinadores de bastante variação técnica e variação tática, e é preciso da parte da torcida ter maturidade a isso, especialmente caso não seja o Jorge Jesus, que já vem com um pacote de maturidade aí já dentro de si, carrega consigo isso aí. Bom, vamos falar de aproveitamento e característica desses treinadores. É notório que os times do Sampaoli, eles costumam marcar menos gols do que os times do Jorge Jesus, tá? Por quê? Porque são times geralmente mais controladores em termos de posse de bola. Os times do Jorge Jesus são mais verticais, enquanto os times do Sampaoli são times de mais retenção da posse de bola. Mais ainda do que o Jorge Jesus? Sim, mais ainda do que o Jorge Jesus. Em termos de finalizações, os times do Sampaoli costumam finalizar mais, mas aqui a gente também tem uma questão muito clara, né? O Sampaoli treinou Atlético Mineiro e Olympique, que eram ali terceiras forças do seu país nos 2 momentos. Enquanto o Jorge Jesus treinou os maiores orçamentos dos países, tá? Seja com o Benfica, seja com o Fenerbahçe. Então, o Jesus tinha um time melhor do que o dos seus concorrentes diretos, embora não tenha vencido. O Sampaoli não. Ele não tinha um time melhor do que os seus concorrentes diretos e não venceu também, tá? Então é importante falar disso. Chutes de longe também tem mais característica de chute de longe, embora não seja tão destacado. O time do Jorge Jesus é mais vertical e entra mais na área, tá? E, por incrível que pareça, é um time mais vertical, que faz mais gol e sofre menos gol, né? Então, importante falar disso aí, tá? No mais, com relação à concessão de finalizações, o time do Sampaoli costuma a conceder mais finalizações também, tá? Qualquer distorção desse número em um ponto, por exemplo, percentualmente é algo bem representativo, tá bom, pessoal? No Atlético Mineiro, né, que foi um dos trabalhos que aconteceu de 2019 para cá, eu não coloquei o Sevilha porque foi um trabalho incompleto, assim como eu não coloquei a segunda temporada do Benfica do JJ porque foi um trabalho incompleto. O Sampaoli teve 64% de aproveitamento no Atlético Mineiro, com 25 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. E no Olympique de Marseille teve 36 vitórias, 16 empates, 14 derrotas, com 63% de aproveitamento. O que eu acho interessante falar aqui, tá, gente? E aí vou falar do Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus, com 83 jogos no Benfica, teve 70% de aproveitamento, é uma liga mais fraca, é uma liga que ele tinha o melhor time, uma liga mais fraca, e isso não bastou para ser campeão. Isso é importante ser dito, né? A Liga Francesa, por exemplo, é uma liga mais forte e tem o PSG ali, que é o outlier, que é o time que fica muito acima. Todos os outros têm bastante equilíbrio, tá? Muitos dos outros têm bastante equilíbrio, o que explica também o aproveitamento mais baixo no ótimo trabalho do Sampaoli no Olympique, que sagrou com o vice-campeonato. Bom, com relação ao Jorge Jesus, 70% de aproveitamento com 53 vitórias, 16 empates e 14 derrotas. E no Fenerbahçe, atualmente, 74% de aproveitamento com 28 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. O que é importante falar? Os times do Jorge Jesus têm a característica de perder pouco. E isso, né, ele perdeu 16% dos jogos, mesmo sendo bradado como trabalhos muito ruins, de acordo com a imprensa brasileira, especialmente. Bom, ele perde poucos jogos, tá? E para o Flamengo isso pode ser um negócio importante, porque o Flamengo não pode perder, né? Parece que uma derrota do Flamengo pode causar crises inimaginárias. Então, dá um print aí se você quiser guardar esse dado. E eu vou seguir aqui com a minha opinião, tá, gente? Tá muito claro que o grande entrave para que o Flamengo traga o Jorge Jesus é a situação dele ter
o contrato ainda com 1 mês e meio ou 50 dias a vencer, e nesse período ele tem taças a disputar. E aí o Flamengo não quer esperar. Gente, assim, a gente já viu o Flamengo não esperando no passado, seja para o Paulo Souza, né, seja em outras situações. E o que acontece? Né? Não esperar como não esperou para o Paulo Souza acabou gerando meses após, quando ele quer dizer, no dia seguinte, quando ele é demitido do Benfica, uma pressão meio que instantânea ao trabalho do Paulo Souza, que só foi crescendo ao longo do tempo, conforme ele ficava livre e se insinuava ao Flamengo. Isso acaba tirando muito do ambiente do treinador que continua no clube, né? Por melhor ou pior que seja, esse trabalho acaba sendo minado pela simples existência do Jorge Jesus no mercado. Além disso, está muito claro que a diretoria do Flamengo não é capaz de respaldar trabalhos, de criar um ambiente profissional que gere um ambiente de competição interna, de alta performance e de, digamos, profissionalismo. Ao não conseguir fazer isso, é importante que você tenha um técnico que tenha bagagem suficiente no clube, que possa olhar o elenco de cima para baixo, que possa olhar para a torcida e a torcida não ficar pedindo para o cara sair a cada 2 meses, porque a torcida do Flamengo consegue derrubar os treinadores. Então, já que não se tem convicção com as coisas, é muito melhor trazer alguém que vai pacificar esse ambiente. O Jorge Jesus, entre todos os treinadores do mundo, talvez, é o único que teria a permissão de não vencer numa primeira temporada e continuar. O Flamengo precisa deixar de ser um remendo de time para ser um time. Né? Precisa deixar de ser um time que muda de tática a cada 2, 3 meses, que muda de técnico a cada 3 meses, 4 meses, que está sempre buscando ali uma solução mágica para vencer o que está posto ali imediatamente. Então, vai perder essa oportunidade por 45 dias? E, gente, o Sampaoli, eu sei que tem muita gente entrando nessa e infelizmente, esse negócio de técnico do Flamengo, cada técnico que chega parece que é uma discussão política, parece que existe uma polarização, e se um dos caras que eu não quero é contratado, eu passo a minar o trabalho dele. Isso é uma loucura, tá? Tem muita gente fazendo isso. Eu acho uma prova de imaturidade, uma infantilidade grande. Mas, assim, o Sampaoli não é um bagre, não é um cara ruim. É importante que seja dito isso. Ele é um baita treinador, como eu já mostrei para vocês. O trabalho dele no Atlético foi excelente, mas foi abaixo do que ele entregou no Santos. O trabalho dele no Santos foi espetacular. Mas qual é o meu ponto? Assim, é uma questão muito mais de ambiente, de você resolver o problema, de você pacificar o clube dali para frente, de você fechar esse ciclo, de você concluir esse assunto mal resolvido, né? Tem gente que fala em exorcizar o tema, eu acho que é uma palavra forte, mas é por aí. Né? Então, o Jorge Jesus precisa voltar para vencer ou para fracassar, se for o caso, mas para deixar de ser uma sombra aos próximos. Então, o que eu, Vitor, faria? Tá? Eu buscaria no mercado um treinador capaz de integrar uma comissão técnica definitiva do clube, uma comissão técnica permanente. Pode ser o Mário Jorge, de repente, se julgarem que ele é capaz. Eu não conheço seu trabalho para poder julgar. Pode ser um cara, por exemplo, do Água Santa, pode ser o Leandro Zago, por exemplo, pode ser outros treinadores. Contrata esse cara para uma comissão técnica permanente, deixa esse cara treinando os 45 dias enquanto espera o JJ. Claro que tem que esperar com garantia, contrato já assinado, tudo acertado para que ele chegue assim que acabe os campeonatos na Turquia. Eu faria isso. Ah, mas e se perder tudo daqui para lá? Gente, se perder tudo daqui para lá, não vai ser por causa disso. Terá sido porque não se teve convicção e respaldo ao trabalho anterior, que acabou ficando desmobilizado e insustentável. Vai ser porque optaram pela demissão do Dorival Júnior, num contexto que sabiam que não iam conseguir segurar em caso de variação de performance de um outro treinador. Se as coisas não derem certo, não terá sido culpa desse atraso do Jorge Jesus.
E as coisas não tem por que dar tão errado assim. O Campeonato Brasileiro geralmente dá margem de recuperação. E a Libertadores, assim, para superar Alcas em casa, Nublense em casa e fora, e ganhar um jogo do Racing em casa, eu não acho que precise trazer o Guardiola. Tá bom? Então, esse é meu ponto. Eu acho que a gente vai ver nos próximos jogos uma melhora de performance abrupta do time. Acho que é hora, passou da hora de voltar com o JJ. E se o entrave é um mês e pouquinho, então que isso não seja um entrave, que o clube aceite, que quem está lá banque esse período. E eu acho que vai contar com a compreensão de grande parte da torcida, porque é uma causa maior trazer o JJ. E isso vai além da sua qualidade ótima como treinador e gestão de elenco. Tá bom? Discorda de mim? Então, deixa a tua opinião aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar teu like. Fui!